Pessoal, dando continuidade, eu optei por fazer essa divisão, né? Porque na primeira parte da aula eu fiz toda uma visão geral do AutoCAD e agora a gente vai entrar na parte propriamente dita referente a começar a desenhar o nosso projeto, tá? Para a gente desenhar um projeto, isso é muito relativo. Tem pessoas que têm o costume de desenhar em centímetros, outras têm o costume de desenhar em metros, outras desenham em milímetros, né? Então, assim, para a parte de engenharia, de arquitetura, o ideal é sempre trabalhar centímetros ou metros, né? No caso de peças, né, que são outras áreas de engenharia, engenharia mecatrônica, enfim, o pessoal tem o costume de desenhar em milímetros, porque são elementos menores. No caso da engenharia, é interessante a gente trabalhar em centímetros ou em metros, tá? Eu vou trabalhar com vocês a maneira de trabalhar em metros, tá? Porque é a maneira que a gente vai desenhar aqui. E depois a gente tem um processo de configuração para impressão, tá? Mas desenhar em metros ou desenhar em centímetros, ela é indiferente. Mesmo, o importante é desenhar de forma correta para que isso seja passado de forma válida para quem vai visualizar esse projeto, tá? Então, assim, entre os primeiros comandos que eu vou orientar vocês na parte de desenho, serão os comandos de desenho de paredes, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui essa planta, que vocês utilizarão ela como referência para desenho, tá? Então, essa planta aqui, a gente começa sempre fazendo o nosso projeto pelas suas paredes, né? Que são os elementos iniciais. Existem várias formas de desenho, tá? Tem pessoas que começam desenhando a linha inteira, daí vai virando. Tem pessoas que desenham a linha, dá um deslocamento, né? Eu tenho o costume de trabalhar com os deslocamentos. Mas isso, assim, isso é muito de cada profissional. A maneira que vai desenhar, a velocidade, cada um vai desenvolver a sua técnica, tá? Então, eu vou mostrar duas formas para vocês. Então, eu poderia pegar essa planta aqui, que ela tem, né? Essa parede aqui, na totalidade, ela tem 8 metros, né? Aí, ela vai virar aqui, ó, nessa totalidade aqui, ela tem 7,15. Então, as maiores larguras, né, seria 8 por 7,15. Então, seria o contorno principal. Então, a gente pode depois trabalhando com os offsets, né, com os deslocamentos, ou simplesmente desenhando. Por exemplo, se quisesse fazer os 8 metros e virar esse pedacinho aqui, né, e desenhar 2,60 mais o 15 e o ponto 15, e depois virar para cá, também é uma possibilidade. Como eu disse, são infinidades de maneiras que você pode desenvolver de técnicas para poder fazer o seu desenho, beleza? Então, assim, nós vamos trabalhar com esse daqui como uma ferramenta. Deixa eu só reduzir a imagem dele aqui. Para nos auxiliar no desenho, tá? Então, eu vou colocar ele aqui no cantinho, para a gente conseguir visualizar, tá? Deixa eu até mudar a minha imagem aqui, um pouquinho para cima. Então, a gente vai começar a desenhar essa planta de que forma, tá? Ah, ela não para a imagem, então vamos ter que ficar trocando. A gente vai desenhar primeiro essa linha maior. Para poder desenhar a linha, a gente tem os comandos de line, tá? Que em inglês significa linha. Então, a gente tem duas formas. Ou eu clico por aqui e ele já ativa o comando linha, ou a gente digita L, Enter. E aí a gente tem o comando line ativado, tá? Quando a gente... É interessante que quando eu for desenhar paredes, sempre deixar o ortogonal ligado. Então, eu vou clicar aqui e vou começar o meu desenho. Vou começar com aqueles 8 metros, tá? Então, como eu vou trabalhar com metros, eu sempre oriento vocês, ó, eu cliquei o primeiro ponto, então vou começar novamente. Clico no primeiro ponto, eu direciono para o lado que eu quero, então eu quero para cima. Então, eu vou digitar 8 e vou dar um Enter. E aí, eu fiz a minha linha, tá? Se vocês forem tentar fazer de vocês ficar muito pequenininha, gente, é só com a bolinha do mouse dar o zoom, tá? Porque às vezes vocês estão num ambiente bem pequenininho. Então, é a questão só de dar o zoom mesmo para enxergar a primeira linha. Quando eu mostrei aqui para vocês anteriormente, aqui a gente tinha esse trecho, né, de ponto 15, 2,60 e ponto 15. Então, eu vou fazer um esquema, tipo, fazendo esse contorno primeiro, tá? Então, aqui 2,60 mais ponto 15 mais ponto 15, a gente tem 2,90. Depois, a gente vai virar aqui para baixo com 2,10 e depois vira com 1 metro, beleza? Eu vou fazer essa concepção aqui com vocês dessa primeira parte do desenho. Então, a gente vai colocar 2,9, vou descer 2,1 e vou virar 1 metro.
Se eu terminei esse comando, se eu souber a outra medida, a gente vai continuando. Ou se eu simplesmente finalizei, a gente pode dar um ESC, tá? Como o último comando que eu desenvolvi foi a própria linha, se a gente apertar 2 vezes o Enter, a gente reativa o comando anterior. Estão vendo que ele continua do mesmo ponto? Então, a partir do momento que 2 Enter, ele reativa o comando a partir do ponto anterior, tá? Então, assim, você não precisa ficar toda hora digitando L Enter, né? De line. Se você digitar os 2 Enter, você reativa o comando, tá? Eu dei um S que eu desliguei. Eu vou voltar lá na outra imagem, né? Como tem que ficar voltando para mostrar para vocês. Aqui a gente tem, ó, ponto 95 e mais o 15. Então, a gente tem 1 e 10. E aí, nesse trecho aqui, nós temos 2,90 mais 20. Então, dá 3,10. Mais os 15 aqui, 3,25. Então, a gente tem 1,10 e 3,25. E essa totalidade aqui, 7,20. Então, 1,10, 3,25 e 7,20 como unidades principais. Então, a gente vai voltar aqui para começar a desenhar. Vou reativar o comando, né? Então, vou fazer 1,1, 3,25 e 3,25. Lembrando, pessoal, que vocês têm que digitar ponto, tá? Então, é 3,25 metros. Digita 3,25, tá? Normalmente, aquele pontinho que está lá no teclado numérico, ele é vírgula, ele não é ponto, tá? Então, precisa ser o pontinho. E aqui eu vou digitar 7,2, tá? Delimitei o contorno, tá? Agora, vamos voltar lá na outra página e verificar o restante das medidas, né? Que eu estou fazendo esse contorno geral. A gente vai ter o ponto 15 aqui. Esse pedacinho aqui ele foi formado com 0,65 e aqui com 2,60. Então, a gente vai fazer essa viradinha aqui e mais essa outra viradinha aqui de 45. Então, ponto 65, ponto 20, que é um terreno de divisa, e 2,60 para fazer esse contorno aqui, o 45. Beleza? Então, vamos voltar lá. A gente vai colocar aqui ponto 2, ponto 65, 2,6. Aqui eu vou colocar ponto 45 e aí depois a gente pode fechar com ele aqui, ó. Eu delimitei o contorno da identificação, tá? Essa é uma maneira. A gente delimita o contorno e depois disso a gente vem trabalhando com as linhas internas, né? Fazendo os offsets, né? Tem pessoas que preferem trabalhar de outra forma. Ela já prefere fazer o seguinte, ó. A primeira linha, ela não era 8, eu fiz ela até um pouco maior, né? Aí a gente vai trabalhando com o deslocamento, que é uma outra ferramenta que eu vou ensinar para vocês, né? Então, eu não tenho paredes de 15 em quase que toda a casa, exceto nessa lateral, que ela é 20. Então, por ela ser 20, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com o deslocamento, que é esse comando aqui, ó, que é chamado de offset, tá, pessoal? O offset, ele tem esse símbolo aqui no Modify, que a gente pode trabalhar com os deslocamentos do offset. Tá? Então, eu posso clicar aqui, ou vou digitar O de offset, ó, o comando dele, Enter, e a gente digita qual que é o deslocamento que a gente deseja realizar. Então, essa primeira parede aqui, eu quero fazer um deslocamento de 20 centímetros. Então, vou colocar ponto 2. E aí, percebam que ela aparece aqui embaixo, dou um Enter, e eu clico na linha e clico para o lado que eu quero deslocar ela. Ó. Percebam que a gente deslocou ela. Só cuidem com uma coisa, né? Quando a gente fez essa linha, ela deslocou, ela criou uma cópia inteira dessa. Só que esse pedacinho já estava desenhado, então eu só vou arrastar essa linha aqui, porque senão eu vou ter uma sobreposição de linhas. E essa sobreposição, pessoal, não é interessante, porque durante a impressão a gente tem uma linha muito grossa, tá? Então não fica interessante esse procedimento, tá? Agora eu vou trabalhar com o offset das paredes de 15, que são esses contornos gerais. Então, eu vou digitar O, Enter, e a gente digita a distância que a gente quer o deslocamento. Percebam que ficou salvo o ponto 2, porque foi a última coisa que a gente realizou nesse processo. Então, assim, ele sempre vai salvar a última informação. Se eu usasse o ponto 2 novamente, era só dar o Enter, tá? Mas como nós vamos trabalhar com o ponto 15, então eu vou digitar ponto 15 e dou Enter, tá? Dei o Enter e agora eu vou em todas as paredes, ó, que é ponto 15 e vou fazendo isso daqui, ó. Pro lado interno, né? Aqui a gente não tem parede, lembram? Que aqui é a parte aberta, né? Então, eu vou fazer nessa lateral.
Vamos fazer aqui. Tem alguns lugares que a gente vai ter que cortar as linhas, né? A gente vai ter uns procedimentos aí ainda. Então, a gente fez meio que um contorno, né? Só que agora a gente tem que trabalhar com a parte interna da casa, né? Então, como que a gente vai trabalhar com essa parte interna da nossa casa? A gente precisa delimitar isso daqui, então a gente vai ter que ficar olhando as medidas, tá? Então, eu vou voltar aqui, deixa eu ver a imagem, para a gente delimitar a parte interna, ó. Vamos pegar o quê? Estão vendo que essa parede aqui, ó, essa parede, ela é alinhada, ó, ela desce até aqui embaixo, certo? Então, a gente pode aproveitar esse alinhamento, beleza? Essa parede aqui, ela tá alinhada até esse ponto, né? Só na hora de fazer esse banheiro aqui que ela ficou um pouquinho desalinhada, que ela tava um pouquinho deslocada, tá? Então, a gente vai fazer primeiro essa parte aqui, que daí eu já consigo ensinar outros comandos a vocês, beleza? Então, aqui, pessoal, ó, o que eu posso fazer? A gente tem duas opções. A gente tem uma maneira de você esticar essa linha, arrastar ela, né? Que clicando nela aqui, ó, e puxando ela até aqui embaixo. Como tá ligado o ortogonal, ó, então ela vem retinha. É uma maneira. Mas se você tivesse um monte de linha, tinha necessidade de você pegar e arrastar uma por uma? Não tem, né? Então, para isso, a gente tem um outro comando, que é o extend, tá? Então, a gente tem um comando que ele é chamado de extend. Deixa eu achar o desenho dele. Aqui é para apagar. Aqui, pessoal. Nesse oculto aqui, a gente tem o trim e o extend. O trim, ele é para cortar pontas. Então, se tem duas linhas que estão sobrando as pontas, a gente consegue cortar essas pontinhas. O extend é como se você tivesse isso daqui, ó. Linhas distantes e elas podem se unir. Ou fosse isso daqui, ó. Essa linha está reta e essa está perpendicular e eu quero unir elas, tá? Então, a gente usa esse comando, extend. Eu posso clicar por ali, ou também eu posso digitar o EX, tá? O EX é o comando para o extend. Dou um enter. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou clicar nas linhas. Vou dar um enter e clicar na linha de referência. Só um pouquinho. Desligo o comando. Vou clicar na minha linha de referência, aqui embaixo. Vou dar um enter e eu vou clicar nas minhas linhas que eu quero estender. Então, no extend, eu falei invertido, desculpa. A gente clica na linha que a gente quer estender, que é a referência. E depois a gente clica nas linhas que... Perdão, a gente clica na linha que ela tem que chegar, para depois a gente clicar na linha que deve ser estendida. Então, percebam que é muito mais rápido esse procedimento, né? Essa linha aqui, ela vai ter que ser estendida até um determinado ponto. Eu posso estender ela até o final? Até posso, mas depois a gente pode cortar essa ponta que sobrar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um extend dela, aqui, ó, peguei a linha de referência. Como o extend foi o último comando, eu preciso digitar toda vez o extend, eu posso, ó, 2 vezes apertar o enter, e eu ligo o comando novamente. Ah, isso eu esqueci. Então, digita EX, né, de extend, dá um enter, clica na linha que vai receber a extensão, dá um enter, e aí agora eu passo o mouse, gente, ó, eu passei o mouse e ela estendeu. Essa linha, ela não vai ser estendida até que na totalidade. Então, a gente pode cortar essa linha depois, tá? Então, a gente pode fazer esse procedimento posteriormente, beleza? Bom, vamos voltar e ver algumas coisas. Aqui, pessoal, é um exemplo que a gente está fazendo o primeiro contorno, depois trabalhando com as extensões, tá? Mas isso é muito de cada um, né? Lembra que eu coloquei esse exemplo aqui? Tem pessoas que elas trabalham só com os offsets. Então, por exemplo, eu trabalharia com todos esses offsets nas verticais, depois faria offsets nas horizontais. É uma outra maneira de desenvolvimento, que cada um vai vendo o que é mais habilidoso, tá? Eu acredito assim, que essa de deslocamento é para quando você já está com mais prática, tá? Porque aqui a gente já vai visualizando melhor o desenho. E aqui a gente tem que... Vai ficar uma emboleira de linhas, depois a gente vai cortar. Então, eu vou fazer aqui só para vocês verem como que seria o princípio dela, tá? Só um pouquinho, meu mouse parou de funcionar.